Mix Cultural. Viu como foi rapidinho? O Mix já está de volta. E hoje o Mix Cultural traz nos seus estúdios Cristiane Miller, que é regente e assistente do Grupo Areté aqui de Itajaí. Boa noite, Cristiane. Boa noite, tudo bem, meninas? Tudo certo? Noite, tudo bem. Então, para começar a entrevista, nos conte como o grupo começou. Bem, o grupo inicialmente não tinha esse nome, né? Grupo Areté. A gente começou com um convite do Conservatório de Música de Itajaí em 2010, mais precisamente no finalzinho de 2009. A gente foi convidado para participar de um projeto. Então, foi feito um projeto que foi aprovado pela Lei de Incentivo Municipal da Cultura aqui de Itajaí. E aí a gente começou a trabalhar devagarinho, abrimos um show do Expresso 25 no festival de música que teve no ano de 2010, né? E aí a gente foi trabalhando assim devagarinho até chegar nesse grupo e nesse nome, né? Que foi, então, um outro projeto que a gente fez, que também foi aprovado pela Lei de Incentivo Municipal. E foi feita uma pesquisa sobre a história do boi de mamão em Santa Catarina, como é que foi feita toda essa cultura daqui do boi. A pesquisa foi feita pelo nosso maestro, que é o Pablo Trindade, que reside em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vem para cá uma vez por mês para trabalhar com a gente. Agora a gente está nesse momento parado fazendo outro projeto, então a gente funciona assim com os projetos, né? Sempre construindo um projeto novo. Nós observamos que os músicos que pertencem ao grupo são de cidades variadas, né? Uhum. E como que foi essa seleção, essa junção desses profissionais? Bom, para começo de conversa, o Pablo Trindade é um profissional muito reconhecido aqui no sul do Brasil, também em todo o Brasil, porque ele ministra oficinas de canto coral, de coro cênico, aqui, São Paulo, Minas Gerais. Ele está sempre andando por aí, também fora do Brasil. Ele tem arranjos que são bastante conhecidos. E o pessoal que entrou no grupo é tudo cantor que tem muito admiração, né? Tem muita admiração pelo Pablo. Já conhecia o trabalho do Pablo de anos, porque o Pablo já vem para cá há muito tempo, se eu não me engano, pelo menos uns 10 ou 15 anos aí, que ele está acompanhando o festival. O festival está com 15 anos, né? Então, mais ou menos por aí, acho que de 10 a 12 anos ele acompanha o festival. E o pessoal já conhece ele desse tempo. Então, quando a gente chamou para a seleção de cantores, a primeira seleção de cantores, vieram essas pessoas admiradoras do Pablo, né? Por isso que juntou, assim, um pouco de uma cidade, um pouco de outra. Eu também sou de fora, eu moro em Florianópolis, mas conheci o Pablo aqui pelo festival e a gente acabou trabalhando junto. Então, foi por isso que aconteceu essa junção. Uhum. E além da música, vocês também usam o teatro nas apresentações. Conte como foi esse processo de junção da música e do teatro. Ok. O Pablo sempre procura trabalhar um pouco da parte cênica dentro do espetáculo dele. Ele tem outros grupos que também faz mais ou menos né, com esse pensamento de ter interpretação, de ter teatro junto, né? Esse grupo especificamente, por causa do projeto que a gente fez, que falava de misturar o folclore com a música brasileira, ele então resolveu fazer sobre o boi de mamão. E o boi de mamão já tem esse, como é que eu posso dizer? A própria cultura do boi de mamão já tem o teatro junto, né? Tem as danças, tem o canto e trabalha um pouco do teatro, né? Por causa da história de morte e ressurreição do boi. Então, a gente conseguiu fazer essa junção muito porque já vem da história, né? Do boi de mamão. Então, o Pablo foi trabalhando alguns jogos teatrais com o grupo no decorrer do desenvolvimento do projeto. A gente foi tentando criar esses personagens, ver como é que esses personagens seriam,
quais seriam as características dos personagens. E o regente, o Pablo, além de ser o regente do grupo, de ser o maestro, ele fez toda a obra. Então, o que aconteceu? Cada música que ele fez direcionada para um cantor. Então, a gente tem solistas e cada um tem um personagem que tem as próprias características. Então, não foi difícil de fazer e de construir, porque, para mim, ele fez uma música e fez uma personagem que tem um pouco a minha característica, né, pessoal. E assim por diante, os outros cantores. Então, ele aproveitou o que ele já conhecia de cada um e colocou na obra, né? Então ficou fácil também de trabalhar com o grupo nesse sentido. Ah, bem legal isso, bem particular. Na obra do Areté e o Boi, vocês trabalham bastante com a música popular brasileira e a música folclórica, como a gente já havia comentado. Como que foi, assim, a ideia, de onde surgiu a ideia de inserir esses dois estilos musicais, assim, no espetáculo? Isso. A princípio, no nosso projeto, a gente tinha a nossa ideia, quando fizemos o projeto, foi de fazer a junção da música popular, que era uma forte característica do trabalho do Pablo, nos arranjos dele, com alguma coisa que mexesse com o folclore catarinense. Mas a gente não tinha isso muito claro. Quando passamos a ideia para ele, daqui a pouco começou a vir partitura para os nossos e-mails, assim, partitura, cheio de ideias, né? E é porque ele pesquisou a cultura do boi de mamão, ele que foi atrás, e ele que teve uma ideia, então, de, através da cultura, colocar a história, fazer uma outra história do boi de mamão, né? Porque é um pouco diferente a história dele, ele coloca outros personagens que não tem na cultura local aqui, né? Então é um pouco diferente, mas a construção foi mais ou menos por aí. A gente deu uma ideia e ele fez uma história. Na verdade, a gente nem esperava que tivesse tanta coisa assim, né? Quando a gente viu, ele veio com uma história pronta, com personagens prontos, com músicas prontas, arranjadas para coro, com tudo, assim. Quando a gente viu, estava tudo nas nossas mãos, né? Então, foi um pouco estranho, assim, não foi uma ideia conjunta do grupo, né? Uhum. Quando viu, estava tudo prontinho ali, né? E para quem não sabe, assim, explique um pouco o que é o boi de mamão. Então, o boi de mamão se trata tem uma cultura muito forte em Florianópolis, aqui em Itajaí também, né? Que a gente retrata a morte e a ressurreição do boi, né? Então, acontece muito na rua, é uma brincadeira de rua, né? Muitas vezes, que as pessoas se vestem né, colocam o boneco do boi, colocam o boneco das cabrinhas, colocam o boneco da maricota, que é uma mulher gigante, né, que é toda desajeitada, tem um braço grande. Enfim, aí aquele boi, no meio da história, ele acaba morrendo, né? E depois tentam ressuscitar o boi. Então vem um médico que tenta ressuscitar. Então eles vão tentando ressuscitar o boi. No meio da história do boi também tem a Bernúncia, que é um bicho enorme, com uma boca enorme, que come crianças, né? Na história tradicional, a Bernúncia vai comendo criança e vai ficando grande. Então, para nós, na nossa história, a Bernúncia é um bichinho de estimação da Maria Maricota, que também é uma boneca enorme. E aí ele foi modificando um pouco, né? Então a Bernúncia na nossa história não come criança, né? Ela só assusta pelo tamanho da boca dela, enfim. Então é um pouquinho diferente, assim, tem outros personagens. Mas o nosso boi, ele também morre no meio da peça. E depois, quando a gente tenta ressuscitar, aparecem outros personagens, né? A gente chama um médico para tentar ressuscitar o boi, o médico não é de nada, não consegue. Depois a gente chama as curandeiras, elas fazem lá uma macumba e não conseguem ressuscitar, não tem jeito. Depois chamamos as fadas. Então, alguns personagens que tem tradicionalmente no boi não tem na nossa peça, e vice-versa, né? Na nossa peça tem uns a mais que não aparecem no boi de mamão. Reformularam, deram uma nova cara. Ele deu uma nova cara pro boi. E assim, na sua opinião, qual que é a importância dessa valorização da cultura folclórica catarinense?
Bem, a gente pôde perceber sobre essa valorização, não quando a gente foi para o teatro e fez o nosso show de estreia, mas sim quando a gente foi para a escola apresentar para as crianças e quando a gente foi apresentar para a Advir, que é a Associação de Deficientes Visuais aqui de Itajaí. Ali a gente viu a importância de estar levando essa cultura, porque muitos não conhecem, outros conhecem, né? Mas muitos não conhecem e acabam se identificando com os personagens e acabam conhecendo uma música diferente. Eles percebem o coro, porque no nosso Boi de Mamão o coro é bastante presente, além dos solistas, né? A gente tem a participação em várias músicas do grupo todo cantando. Então a gente viu que é muito importante colocar isso na escola, para as crianças até se sensibilizarem com certas coisas que acontecem na peça, porque o maestro, ele fez questão de abordar algumas coisas sobre preconceito também, né? Nós temos uma cavaleira mulher, que no original do Boi de Mamão o cavaleiro é homem, e no nosso é uma cavaleira mulher, e além de ser mulher, ela é negra. Então ele aborda essa questão, né, do gênero masculino e feminino e também do racismo, que acontece muito ainda. Então isso tudo está na peça e é uma forma de conscientizar as pessoas. Tem o personagem da Maricota também, que é uma mulher muito grande e desajeitada e que por dentro a alma dela é uma alma delicada, né? Então aquela coisa da gente ver uma coisa, né? Ter uma impressão, uma má impressão daquela pessoa e depois conhecendo ela ver que ela é uma pessoa legal, né? Então tem tudo isso que vai sendo abordado. Então eu acredito que essa seja uma parte bem importante, principalmente para essas pessoas que têm alguma deficiência, como por exemplo na Advir, né? Quando a Maricota sou eu que faço, então quando eu cantei a música da Maricota pro pessoal da Advir, ela fala dessa diferença dela, que ela é diferente e que ninguém quer chegar perto dela, que todo mundo corre quando ela chega. E nesse momento do canto da Maricota, todo mundo chorou, né? O pessoal, os deficientes visuais, né? Eles choraram, eles não estavam enxergando a boneca, mas a letra tocou muito fundo para eles, né? Porque eles também são diferentes e eles também sentem essa diferença. Então, acho que para nós o grande diferencial da peça pode ser, né, nesse ponto, né? Focar na conscientização, não seria algo totalmente educacional, não é direcionado ao público infantil, por exemplo. É para todos, né? Também, exatamente, é para todo mundo, né? Mas o público infantil dá para tirar bastante coisa. As professoras na escola, quando viram a apresentação, elas perceberam várias coisas que a gente pode estar utilizando em sala de aula com as crianças, né? Com certeza na educação também. Nós havíamos comentado sobre a seleção dos cantores da primeira seleção. Agora vai haver uma nova seleção para cantores masculinos. Como que está acontecendo isso, Cris? Tá certo. A gente está abrindo agora mais uma seleção de cantores, porque estamos com poucos homens no grupo, inclusive estamos sem o boi, né? A gente está com falta de boi, que é o personagem principal da peça. Então eu peço aí aos homens uma ajuda aí, os homens cantores, que a gente sempre tem problema com voz masculina, né? E também por essa questão de envolver teatro, envolver expressão corporal, muitas vezes as vozes masculinas fogem um pouquinho por causa disso, né? Porque tem que estar disposto também a esse tipo de exposição. Então a gente está abrindo aí uma seleção para novos cantores, só vozes masculinas, tenor, baixo e barítono. Vai ser feita essa seleção dia 22 de maio, mês que vem, numa quarta-feira, dentro da Univale, no bloco da música, bloco D8, isso, na sala 201. Vai ser comigo mesmo o teste. Quem quiser informações, eu acho que
Sim, as meninas vão pode ser passar. conosco. As meninas vão passar direitinho e-mail e telefone para E precisa contar. ter alguma inscrição, alguma coisa, ou é comparecer no dia? Não, tem que ter, tem uma ficha que o cantor preenche e manda pro meu e-mail. E a partir daí eu vou conversar com ele, porque a gente vai pedir música para cantar. Então tem que chegar preparado, assim, né? Para cantar uma música direitinho. Então seria bom que entrasse em contato antes, com certeza. Ótimo, então. E Cris, você já tem outras apresentações agendadas? Não, agora o grupo tá parado. A gente está fazendo nesse momento um projeto pela Lei Rouanet para tentar reativar o grupo. Então, por isso que a gente já está fazendo essa seleção, para que quando der certo, que a gente sabe que vai dar certo, né? A gente vai ter já os cantores na mão e já vai começar a trabalhar. O projeto, ele prevê, além de apresentações, ele prevê, na verdade, fomento e manutenção do grupo. Então, a gente quer trazer professores de fora, professores de canto. A gente quer trazer professores de teatro, professores de dança também, porque a gente trabalha dança, e percussão corporal também a gente quer trazer. Então, isso tudo está sendo colocado no projeto como um objetivo, né, para a gente desenvolver essas outras partes, além do canto coral, além de estar trabalhando com o grupo, né. Semanalmente ter uma aula diferente de cada uma das aulas citadas agora. Então deixe seu contato para os profissionais que têm interesse de participar do projeto e também para o pessoal da seleção dos cantores, né? Deixe seu contato. Tá, ok. Meu contato é por e-mail, crispassarim@hotmail.com. Passarim é com M no final. E o meu telefone é 048 8813 9298. Então tá certo. Muito obrigada, Cris, pela sua presença. Imagina, de nada. Nos encontramos aqui no Mix na próxima semana. Quem tiver interesse já tem o contato em mãos. É só ir lá, pessoal. O Mix dessa noite fica por aqui, mas não fica triste não, a gente continua trazendo novidades culturais através da internet. Acompanhe o nosso blog www.arteculturaunivale.wordpress.com. E você, ouvinte Mix, pode nos seguir no Twitter, no @culturaunivale. Curta nossa fanpage no Facebook, é só digitar lá, Programa Mix Cultural ou Setor de Arte e Cultura Univale. Mande suas críticas e sugestões para a gente. É só escrever para o e-mail artecultura@univale.br ou ligue no 47-3341-7580. Boa noite e até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Mix Cultural. Produção, Cauana Matos, Michele Roibel, Pietra Garcia. Apresentação, Cauana Matos e Pietra Garcia. Central de Operações, Alessandro Zanz. Coordenação de projeto, Ricardo Capraro e Anne Fernandes. Supervisão, Alberto Russi. Realização, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura e Rádio Univale FM.